Na encruzilhada da Europa, Ásia e África, a Grécia compreende um território que é tanto continental e também um número infinito de ilhas no mar Egeu, destacando-se as ilhas sarônicas próximas à capital, Atenas, e as Cíclades. As ilhas gregas têm várias formas e tamanhos. Muitas são pequenas, sem elevações, nunca foram habitadas. Outras sempre foram povoadas, apesar de sua atividade vulcânica. Algumas são muito difíceis de acessar, enquanto outras são habitadas desde os tempos antigos. O clima mediterrâneo e a escassez de terras aráveis condicionaram a vida nas ilhas. No inverno, as chuvas abastecem os lençóis freáticos. Mas a água é escassa e, na mitologia grega, era protegida pelos deuses. Segundo a lenda, a cidade de Atenas deve sua fundação a uma fonte. Ela também deve seu rico patrimônio e seu lugar na história ao acesso ao mar Egeu. Isso é uma vantagem, mas também representa um risco. Atrai inimigos. A unidade da Grécia depende da religião ortodoxa. 98% dos gregos afirmam pertencer a ela. A Igreja Ortodoxa é a segunda maior proprietária de imóveis, após o Estado. A Constituição grega declara ser a religião predominante na Grécia. Os padres têm participação na sociedade. Na Grécia, poucos têm menos de 15 anos. Os jovens são o futuro de uma população envelhecida. As populações mediterrâneas vivem mais do que em outras partes da Europa. Isso se deve ao estilo de vida, mais acentuado nas ilhas do que nas cidades. A população de Atenas triplicou desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 40% dos gregos vivem nesta cidade pulsante, principalmente por causa de um forte êxodo rural. Tanto na capital quanto nas ilhas, o modo de vida tradicional garante a coesão. A habitação grega marcou a história da arquitetura. Com seus blocos compactos e formas cúbicas, influenciou arquitetos contemporâneos como Le Corbusier. Paredes brancas refletem luz, aberturas impedem calor. A disposição geométrica das cidades inspirou urbanistas, até na América. A Grécia ocupa um lugar de destaque na história, no pensamento, na criação artística. Incessantemente imitada, ela serviu como referência por suas formas e ritmos. O bouzouki é um primo do alaúde. Ele faz parte da paisagem, assim como a videira e a oliveira. Apesar da falta de pastagens, a criação de gado é um dos recursos ancestrais. A geografia da Grécia a obrigou a voltar-se para o Mediterrâneo. A pesca, que sempre foi em pequena escala, o transporte marítimo comercial e a aquicultura já existiam na antiguidade. A atividade industrial aumentou muito a dependência do país em relação à energia. A Grécia possui um grande número de turbinas eólicas, o que permite a diversificação da produção de energia. E 300 dias de sol por ano garantem o futuro da energia solar. Seja extraindo seus materiais do mar ou do subsolo, o artesanato tem, desde a antiguidade, representado uma grande parte da atividade econômica. Os gregos fizeram grandes esforços para tornar o país como um todo acessível por estradas. E quando a estrada termina, geralmente é o barco que assume. Se você incluir as milhares de ilhas, a Grécia tem cerca de 15 mil quilômetros de litoral. O barco é um meio de transporte. Ele é um dos principais motores da indústria do turismo. Depois da marinha mercante, o turismo é o segundo setor econômico do país. Com sol garantido, um estilo de vida sedutor e exotismo ao alcance, esses são todos bons motivos para visitar a Grécia.
Os atenienses batizaram sua cidade de Cimentópolis, a cidade do cimento. Os espaços verdes cobrem apenas 2,5 metros quadrados por habitante, quando, na verdade, a União Europeia recomenda 4 vezes mais. Nas ruas de pedestres, os gregos se misturam e se encontram. A troca de ideias e opiniões deu origem à democracia aqui. Poucos espaços verdes trazem ar fresco para a cidade, mas é possível contar nos dedos de uma mão os verdadeiros refúgios nesta cidade sacrificada ao automóvel. Os veículos geralmente circulam em ruas de mão única. Para manter tudo funcionando, foi implantado um sistema de tráfego alternado baseado nas placas dos carros, com o resultado de que os atenienses muitas vezes possuem vários carros para driblar as regras. O tráfego alternado favorece táxis, bicicletas e motos, mas foram feitos investimentos para o transporte público nos Jogos Olímpicos de 2004. Foram destinados espaços para o bonde. Durante anos, o metrô de Atenas tinha apenas uma linha. Hoje, são 3. O som do tímpano, instrumento tradicional grego, ouve-se em alguns bairros. Atenas não é uma cidade-museu, mas as referências à antiguidade são incontáveis. Isso fica evidente quando você observa os muitos exemplos de arquitetura neoclássica, que tem a antiguidade como modelo. No século XIX, os gregos favoreceram um retorno às origens e queriam esquecer os 400 anos sob ocupação otomana. Na Praça Sintagma, em frente ao parlamento grego, os Efesones fazem guarda. As 400 pregas nas saias são 400 anos de dominação turca. Com seu traje, eles são monumentos nacionais. Um soldado fica de olho em sua aparência porque eles não podem se mover, exceto na hora da troca da guarda. O pompom na ponta dos sapatos, na verdade, escondia uma lâmina para ser usada em combates corpo a corpo. Atenas transita perfeitamente de uma era para outra. Como uma descendente direta da antiguidade, o estádio panatenaico é inteiramente revestido de mármore. É um lembrete de que os gregos inventaram os Jogos Olímpicos. Um novo estádio foi construído. Ele foi reformado e coberto com um teto projetado pelo arquiteto espanhol Calatrava para os Jogos de 2004. Oito colinas se erguem acima de Atenas. No verão, o Monte Licabeto é como um oásis fresco. No topo, a igreja de São Jorge é um lugar muito popular para batizados. Em outra colina fica o centro nervoso da cidade antiga, a Acrópole. Emmanuila Papalenou. Atrás de mim, temos os propileus, que são a entrada monumental para o santuário, para a verdadeira área sagrada da Acrópole.
Há décadas, eles vêm restaurando edifícios danificados pelos séculos, terremotos, poluição, reparos descuidados e saques. A Acrópole era um ponto estratégico. Então agora, estamos no topo da Acrópole. Acrópole, em grego, significa o ponto mais alto de uma cidade. Ao longo da história, os edifícios tiveram diversos usos. Isso, é claro, não ajudou a mantê-los em bom estado. Depois que os gregos se converteram ao cristianismo, o Partenon virou uma igreja cristã. Ele foi transformado em uma mesquita pelos turcos. E então, finalmente, quando conquistamos nossa independência, decidimos que era melhor deixá-lo como está e restaurá-lo. Diversas inovações foram incorporadas ao projeto do Partenon. Esta é a primeira vez histórica que um importante e notável edifício religioso, um templo, tem duas entradas, uma a leste e outra ao norte, uma dedicada a Atena e a outra a Poseidon. A maioria das colunatas e dos capitéis foi restaurada, mas medidas radicais tiveram que ser tomadas para certas peças, como as cariátides, as famosas colunas em forma de figuras femininas. As cariátides que você vê aqui são réplicas. As originais estão no museu. Você pode ver o museu daqui. E quando você está no museu, vê todas as esculturas que pertencem ao Partenon. O novo Museu da Acrópole foi construído sobre pilares para respeitar as antigas ruínas descobertas no local. O prédio é 10 vezes mais espaçoso do que o antigo museu. Ele utiliza luz natural para mostrar, de forma mais vantajosa, os mais de 1000 itens recuperados da Acrópole. As cariátides originais estão aqui. Algumas delas ainda precisam de cuidados intensivos. As esculturas do Partenon são aquelas que sobreviveram, porque a maioria foi levada embora e agora está muito longe da Acrópole. No sopé da colina, na Cidade Baixa, fica a Ágora, uma vasta área ocupada por vários edifícios. A Assembleia dos Cidadãos Atenienses costumava se reunir na Ágora. É a própria base da democracia grega, que na verdade não era uma democracia tão popular assim, já que apenas uma pequena parte do povo de Atenas tinha direito ao voto. Também, aos pés da Acrópole, fica o antigo bairro de Placa, uma interessante mistura de períodos recentes e mais remotos, estilos variados, locais de culto e modos de vida. A cidade de Atenas se desenvolveu sem nenhuma homogeneidade. O bairro de Monastiraki se encaixa nos outros, e mal se consegue perceber onde começa e termina. São muitas vezes reflexo da vida cotidiana nos tempos antigos. A carne era um prato reservado para celebrações religiosas. E nas lojas frequentadas por turistas, uma era flui suavemente para a próxima. Quando a noite cai, a animação se dirige para a placa, onde há música e diversão.
Jimmy Chiapo, garotinha. No badalado bairro de Gazi, uma antiga usina de gás está aumentando a pressão da noite. Mais tarde, durante a noite, a música tradicional toma conta dos bouzoukias, aqueles restaurantes e casas noturnas onde se dança até o amanhecer. E é assim que soa. A cerca de 10 quilômetros a sudoeste de Atenas fica o Porto de Pireu. Na antiguidade, longas muralhas protegiam a estrada que levava à capital. Isso indica a importância estratégica do local. Na verdade, o poder marítimo de Atenas nunca teria sido tão forte sem o Porto de Pireu. Pireu costumava ser uma ilha. Hoje, é um dos maiores portos do mundo em termos de número de passageiros transportados. É o principal ponto de partida para quem vai para as ilhas. Desde a antiguidade, os atenienses valorizam a proximidade das ilhas do Golfo Sarônico, para onde podiam facilmente ir em busca de uma mudança de ares. Por outro lado, os atenienses realmente não suportavam a riqueza insolente acumulada pela ilha de Egina. Eles a sitiaram por muito tempo e causaram sua ruína. A aproximação à ilha era perigosa devido aos recifes. Hoje, nada perturba a paz e a tranquilidade de Egina, e mesmo assim ela teve um papel fundamental na luta do país contra os otomanos. Egina foi até mesmo a primeira capital da Grécia livre. Aqui deve essa ilha aparentemente pacífica sua boa sorte. A posição central que ocupa no arquipélago sarônico. A ilha se tornou um ponto de parada obrigatório. Sua prosperidade foi tamanha que criou uma das primeiras moedas da história. Ela era chamada de óbolo. Mas essa prosperidade pertence a passado distante. Não há muitos peixes aqui, só golfinhos e focas. Nas ilhas gregas, o mar pode oferecer uma renda que a terra não consegue dar, mas é em terra firme que se encontra segurança. Os bizantinos, os árabes, os venezianos e os otomanos realizaram incursões hostis por todas as ilhas, e Egina não foi poupada. O povo refugiou-se em terra firme. No topo de uma colina, um templo é dedicado à deusa sedutora, Afia. Como um ninho de águia no alto do morro, Paleuchora é a antiga capital da ilha. Ela abriga cerca de 30 igrejas, mas essa cidade bizantina já teve mais de 500 edifícios religiosos. Outro sinal óbvio de riqueza. A ilha de Egina deve grande parte de sua fama a uma pequena árvore originária do Oriente Próximo, o pistacheiro.
Seu fruto contém uma semente comestível famosa, o pistache. Pistaches de Egina são considerados os melhores da Grécia. Pistacheiros podiam até ser parte do dote de jovens mulheres para casar. Bárbara Kyriaci. Só existe uma qualidade, mas separamos aqueles que deixamos como foram colhidos da árvore, daqueles que assamos. Depois nós os assamos e temperamos, e alguns deles são: salpicamos sal em alguns, e outros deixamos ao natural. Os que são descascados são usados em doces e geleias. São deliciosos. Na antiguidade, os poucos centenas de metros que separam o continente da ilha de Poros podiam ser atravessados a pé. O canal estreito explica o nome da ilha. Poros, em grego, significa passagem. O nome não é incomum nas ilhas, onde há muitos lugares chamados Poros. Nesta pequena cidade, o contraste com o agito da vizinha Atenas é marcante. Poros é, na verdade, composta por duas ilhas. Uma delas é de origem vulcânica. Lá, a natureza aproveitou a terra rica para expressar toda a sua variedade. Kyriakos Manassis. A ilha de Poros fica perto do Peloponeso, o que significa que você pode chegar aqui de Atenas em 1h30. Você pode vir de avião do exterior, alugar um carro e chegar a Poros por estrada. Para a Grécia, nós devemos. Caso contrário, para chegar à maioria das outras ilhas gregas, você precisa pegar um barco. Metavatanisha. Poros é mais verde que outras ilhas. Ao longo da história, muitos quiseram tomar posse de Poros. O que é compreensível, considerando sua posição estratégica. Muitas ilhas gregas são formadas de calcário, rocha frágil erodida pelas ondas. O litoral recortado oferece muitos ancoradouros. A ilha de Hidra é uma cadeia de montanhas assentada sobre o mar. A costa rochosa e inóspita espalha seus penhascos pelas ondas, deixando pouquíssimos lugares para os marinheiros desembarcarem, exceto na cidade principal. E, mesmo assim, no século XIX, a ilha foi uma importante potência marítima. Não há carros nem motos em Hidra devido a uma proibição criada para garantir a paz e o silêncio do local. Mulas são chamadas para carregar as bagagens. Encostas sobem a alcume de 600 metros. Há poucos lugares, mesmo na Grécia, onde se pode encontrar tanta serenidade. Aqui, tudo inspira tranquilidade, relaxamento e um jeito de viver suave. Não surpreende que artistas encontrem inspiração na atmosfera de Hidra. Natasha Best é pintora. Ela mora aqui há 20 anos. A ilha sempre exerceu o mesmo fascínio sobre ela. Para um pintor, acho que é realmente um daqueles lugares milagrosos onde você encontra inspiração a cada passo, por causa da luz, pelo fato de que o lugar está praticamente inalterado desde o século XVIII. Não há carros, nem motos, nem barulho.
O ritmo de vida é tão diferente. Existe o aspecto de vila, e depois tem. E também a beleza da arquitetura, que é bem específica daqui, porque a maioria das outras ilhas gregas não tem esse tipo de arquitetura. As pessoas que vieram se estabelecer em Hidra no século XIV eram, na verdade, em sua maioria, imigrantes albaneses que fugiram para cá após a conquista turca do Peloponeso. O povo do Peloponeso era muito. Eles eram pessoas muito primitivas que logo se voltaram para a pirataria e fizeram fortuna dessa forma. Eles ficaram muito ricos. E então, de piratas, se transformaram em comerciantes. À medida que enriqueciam, queriam construir casas que fossem mais parecidas com palácios para ostentar a riqueza que haviam adquirido. Os Arcontica, as belas residências antigas, foram construídos para as famílias ricas de construtores de navios. Vários membros da família que morava aqui ocuparam cargos políticos de grande responsabilidade na Grécia. A delicadeza das decorações na Igreja da Assunção da Virgem demonstra o padrão de vida em Hidra no século XVII. O apreço pelo belo foi mantido. Você pode perceber isso até mesmo em uma farmácia. Para manter sua padaria funcionando e fazer seu pão, o padeiro precisa de ingredientes que não podem ser encontrados na ilha. O solo de Hidra, na verdade, é árido. Nada cresce aqui. Frutas, legumes e itens básicos. Tudo precisa ser importado e depois transportado por mulas. O nome Hidra vem da palavra Edo, do grego antigo, que originou hidro e significa água. Mas a ilha não tem água. Ela precisa ser trazida de barco e armazenada em reservatórios. A aridez da paisagem da ilha é impressionante. A fina camada de terra arável foi, na maioria dos lugares, levada ladeira abaixo há muito tempo. Algumas espécies de plantas, no entanto, conseguiram sobreviver, como as agaves. Para conhecer Hidra, você tem que caminhar. Você percorre costas de táxi aquático. O táxi aquático pode te deixar em lugares de difícil acesso e o passeio vale cada centavo. Algumas ilhas gregas são enormes. Eubeia é a segunda maior em área, depois de Creta. Ela se estende por 175 quilômetros ao longo do continente, separada apenas por estreitos canais. Você pode optar pelo barco para te levar até Eubeia, mas também há duas pontes próximas à principal cidade da ilha, Calcis. É aqui que as duas margens ficam bem próximas uma da outra. Há uma correnteza muito forte aqui que, curiosamente, muda de direção regularmente. Esse é um fenômeno estranho, que é explicado pela diferença no nível do mar entre o norte e o sul dos estreitos. Segundo uma lenda, o famoso filósofo Aristóteles se afogou aqui, desesperado por não conseguir resolver o enigma. Na antiguidade, o amplo acesso ao mar incentivou os habitantes de Eubeia a deixarem sua ilha. Os primeiros fundadores das colônias gregas na bacia do Mediterrâneo partiram daqui.
Mas o acesso ao mar não era o único motivo que os antigos gregos saíam para fundar colônias no Mediterrâneo. A falta de recursos locais era outro motivo. Eubeia é uma ilha muito montanhosa. Regiões inteiras dela são impossíveis para a agricultura e o cultivo da terra. As muitas montanhas são um lembrete de que os titãs, aqueles famosos gigantes da mitologia grega, viveram na ilha. Eles se defendiam usando pedras como armas. O ponto mais alto da ilha chega a 1.700 metros. Eubeia tem um clima ameno e, na primavera, as colinas ficam cobertas de flores. Essas são duas condições que favorecem as abelhas. Um dos melhores méis da Grécia é produzido aqui. Referências ao mel abundam ao longo da antiguidade. O deus Eros, deus do amor, mergulhava suas flechas no mel antes de dispará-las. Entre os antigos gregos, o mel era a única fonte de açúcar. Teofilos Balatsos. O que, Mil? O que? O que você vê aqui é mel de pino, mas existem muitos outros tipos de mel. O pastoreio livre faz parte da tradição grega. Os animais podem se mover livremente em busca de alimento. Os rebanhos geralmente têm apenas alguns animais, suficientes para as necessidades da família. No interior de Eubeia, a tradição ortodoxa está profundamente enraizada. A Igreja Ortodoxa venera um grande número de santos. Alguns deles desfrutam de fama excepcional. Este é São João, o russo. A igreja dele fica aqui, e pessoas do mundo todo vêm para venerá-lo. Culto a São João, o russo, começou no território da atual Turquia. No século XX, suas relíquias foram transferidas para a cidade de Procopie, onde ele é objeto de fervorosa devoção. Uma igreja foi construída em sua homenagem. Pentecostes é um dos pontos altos do calendário litúrgico. Os ortodoxos comungam comendo pão fermentado, uma diferença fundamental entre eles e os católicos. Após a cerimônia, o pão abençoado é distribuído entre os fiéis. Chama-se Artos. Artos significa pão em grego antigo. São grandes pães. Então o padre abençoa aquilo. Os seres humanos são espírito e corpo juntos. Então Deus abençoa todos os materiais que usamos. As Cíclades ficam a sudeste de Atenas. Esse grupo de ilhas é muito legal porque elas se estendem em forma de círculo bem no meio do Mar Egeu. As Cíclades parecem peças de um quebra-cabeça ao redor de uma ilha cujo nome ficou famoso no mundo todo, Mykonos. Esses moinhos do século XVI não funcionam há muito tempo, mas a ilha ainda mantém o mesmo poder de atração. A vila de Chora, situada à beira-mar, não achava que precisava se defender dos piratas pelo simples motivo de que mantinha uma relação muito boa com eles. Durante muito tempo, o mar foi o único recurso em uma terra tão árida.
Só no século XVIII Mykonos encontrou prosperidade ao explorar outros recursos. Hoje, sua aura lhe garantiu uma posição invejável. Mykonos está perfeitamente adaptada ao ambiente. As construções são projetadas para resistir ao sol forte e aos ventos violentos, e as ruelas estreitas formam um verdadeiro labirinto para confundir possíveis agressores. Hoje, no entanto, os visitantes são recebidos de braços abertos. Sem mais tinta. O barco já vem com tinta. A disposição da área é muito funcional. O acesso ao primeiro andar das casas é feito por uma escada externa. No bairro de Alefandra, há várias casas com acesso direto ao mar. No passado, o trigo era trazido para cá para os moinhos. O local ganhou o apelido de Pequena Veneza. Mais para o interior, dá para entender por que a ilha permaneceu quase deserta até o século XVI. O clima é muito seco. Não há cursos de água permanentes e o relevo não é alto o suficiente para trazer chuvas fortes. Depois da primavera, a terra logo fica ressecada. Poços chegam ao lençol freático e garantem abastecimento. O mosteiro de Panagatorliani foi fundado no século XVI, próximo a uma nascente. Após ser saqueado e destruído, foi reconstruído 2 séculos depois. É verdade que o estabelecimento monástico, com sua torre de sino esculpida em mármore, deve ter atraído atenção indesejada. Bem protegidas do vento, as praias do sul desfrutam de uma reputação internacional. A Paradise Beach alimenta o mito contínuo de Mykonos. Vou se reiniciar. Olá, eu sou a Sazad, a Mykonos, o rei de Mykonos. Esta é a melhor ilha do mundo. Todo mundo vem para esta praia porque esta praia é de graça. Todo mundo se diverte. Todo mundo fica feliz. Todo mundo ama a vida. Em Mykonos, o show não para, seja qual for a hora. O principal é estar no lugar certo na hora certa. E quando o sol se põe, você precisa estar na primeira fila para admirar e se divertir nesse lindo momento. Quando a noite cai, a temperatura diminui. As lojas reabrem quando as estrelas aparecem. Essa é a hora de escolher uma obra de arte. E mais tarde, à noite, a temperatura volta a subir. Ligado, sou o rei. Ligado, sou o rei. Comendo fazões enquanto você janta com os plebeus, mergulhando donuts em uma lanchonete sem mim.
Enquanto seguimos para o sul do Egeu, passamos pela ilha de Ios. Essa ilha ficava longe o suficiente para que os antigos romanos a usassem como local de exílio para prisioneiros condenados. Com seu porto bem protegido do vento, Chora é a principal cidade da ilha. Com algumas exceções, o termo Chora é sempre o nome da principal cidade nas ilhas gregas. O termo se refere às terras ao redor da antiga cidade. Terraços permitem o cultivo em encostas íngremes. A extrema secura de Ios causa espanto. No verão, há um vento forte do norte chamado Meltemi. É no final de uma faixa desolada de terra que se acredita estar o túmulo de Homero, autor da Ilíada. Muitos são céticos quanto ao sepulcro, já que há dúvidas até mesmo sobre a real existência de Homero. No extremo sul das Cíclades, encontramos a impressionante ilha vulcânica de Santorini. As partes acima da água são os restos de um vulcão que desmoronou há mais de 3.500 anos, após uma enorme erupção. Mas, embora a última erupção tenha sido em 1950, a atividade vulcânica é real e monitorada continuamente. Na verdade, a 4 quilômetros de profundidade está a câmara magmática do vulcão, um reservatório de lava que ainda está bem cheio. Santorini tem a cor característica da terra vulcânica. Fira, o centro administrativo da ilha, se estende ao longo da borda da caldeira. Sua localização espetacular desafia as leis do equilíbrio, a 300 metros acima do nível do mar. Após a grande erupção do século XVI a.C., a ilha permaneceu desabitada por quase 200 anos. Hoje, cada último metro quadrado do seu espaço limitado é utilizado. Há um teleférico que te leva rapidamente até o antigo porto de Santorini. É uma descida vertiginosa pela encosta de um vulcão. Antigamente, a viagem era feita no lombo de uma mula. Ainda há pessoas dispostas a experimentar isso. Um barco te leva até o ilhéu de Nea Kameni, no centro da caldeira. 2 ilhéus parecem flutuar na superfície da caldeira. Eles são muito mais recentes do que a ilha principal, com matéria vulcânica visivelmente menos decomposta. A atividade vulcânica é monitorada de perto para não colocar em risco a segurança dos visitantes. Os riscos de uma erupção estão sempre em mente. Aqui podemos ver a Ilha Piracia, ali adiante. Não é perigoso até agora. Eu converso com geólogos toda semana, então eles me disseram que estamos seguros até agora. Mas se algo acontecer, eles me disseram que temos 8 horas para sair da ilha. Por toda parte, fios de gás e fumaça lembram que o vulcão está realmente ativo. Eu sei que pode entrar em erupção, mas espero que tenhamos tempo suficiente para sair de barco.
Você pode aproveitar a água morna aquecida por fontes subterrâneas. Eu amo Santorini. É minha primeira vez. No interior, a agricultura se desenvolveu em terra mais rica do que na caldeira. Produtos locais são expostos. Este é um licor feito de uvas vermelhas, e aquele é néctar, também feito com uvas vermelhas. É seco, e isto é a eau de vie. Durante o dia, faz muito calor. À noite, o ar úmido vem do mar. Felizmente, o mel tem suavizos extremos, e a ilha desfruta de um microclima que favorece as uvas. As videiras crescem próximas ao chão para evitar o vento. Mateus Imopoulos. Os vinhos de Santorini têm 2 tipos. Primeiro, estão os vinhos brancos secos, e o segundo é o vinho de sobremesa chamado Vincanto. Vincanto é um vinho de sobremesa feito das mesmas uvas, mas elas são secas ao sol, por isso é um vinho doce. A rocha vulcânica é muito porosa. Ela absorve a umidade e a libera aos poucos para as plantas. Como a ilha passa por longos períodos de seca, a água armazenada dessa forma é um seguro precioso para uma das culturas de videira mais antigas do mundo. O patrimônio de Santorini é marcado pelo universo dos viticultores. Então, a escolha é pela cannabis. Construímos adegas para manter uma temperatura constante durante todo o ano e conservar o vinho. Então, dessas poucas, não existem muitas adegas como esta, mas guardei a minha para poder reunir os amigos. Para quê? Os amigos, para o resto do... saúde. Videiras eram cultivadas na ilha muito antes da catástrofe, como foi comprovado no sítio de Akrotiri. Akrotiri, as ruínas de uma cidade próspera descoberta em 1967. As cidades das Cíclades hoje todas reproduzem o mesmo plano geral. A cidade foi destruída por terremotos, que antecederam a erupção do vulcão. Assim como em Pompeia, ela foi enterrada sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas, mas os habitantes devem ter tido tempo de fugir. O Sídio, protegido pelas cinzas por 3.500 anos, conta hoje com uma nova proteção. Ao longo das costas, as praias têm uma cor em comum. A areia não é areia, mas sim rocha vulcânica pulverizada. No extremo norte, a ilha revela os estratos como um corte geológico sob a vila de Oiá. Apenas marinheiros ricos possuíam uma casa bem no topo. O lugar é excepcional, para eventos que também são excepcionais. Há quanto tempo você está em Santorini? Cerca de uma semana, um pouco mais de uma semana. Final do dia. O espetáculo do pôr do sol sempre atrai espectadores. O sol se foi, mas Santorini ainda ficará acordada por muito tempo. A noite está sendo preparada no ar fresco e acolhedor. Mudar ritmo. As ilhas gregas estão espalhadas pelo mar Egeu, unindo o mesmo povo, mantendo as mesmas tradições.
Muito além do que se pode ver, elas deixaram sua marca na história. Das ilhas mais remotas à cidade de Atenas, a Grécia, ao mesmo tempo única e múltipla, se renova infinitamente ao ritmo do Bouzouki.